Nós estamos caminhando pelos salmos de peregrinação, pelos cânticos de romagem. E é muito curioso que quando a gente fala a palavra romagem, a gente lembra de romaria e a gente associa isso com coisa de Igreja Católica Romana, não é verdade? A gente pensa na palavra romagem e a gente lembra de romaria. Pelo menos se você é daqui de Camboriú, você sabe que aqui o pessoal faz a romaria, né? Em cidades muito tradicionais, onde o catolicismo é muito tradicional, eles fazem essa romaria. Os protestantes não têm esse costume. É muito difícil você ver protestantes fazendo romaria. Mas esse costume, ele não é um costume inventado pelos católicos romanos. É um costume dos judeus. Então, os judeus, uma vez ao ano, eles tinham que se dirigir para Jerusalém. Por quê? Porque Deus estabeleceu Jerusalém e o Templo de Jerusalém como sendo o único local na face da terra em que o povo de Deus poderia adorar, que o povo de Deus poderia cultuar ao Senhor. Então, pelo menos uma vez ao ano, os judeus saíam de outros lugares da terra, de outros países, de outras cidades. Jesus, por exemplo, com sua família saía de Nazaré e ia até Jerusalém. Muitas vezes essa caminhada era uma caminhada que durava alguns dias. Hoje, por exemplo, hoje à noite eu viajo para São Paulo e eu vou de ônibus. São 10, 12 horas de viagem. Então pensa, se ir daqui para São Paulo de ônibus já leva 10, 12 horas de viagem, pensa como seria se nós tivéssemos que ir caminhando. E assim, nós mais jovens andamos rápido, mas lembre-se que nessas caravanas iam pessoas idosas, iam crianças, iam mulheres com bebês de colo. Então, muitos dias de jornada a caminhada tinha. E durante essa caminhada o povo de Deus tinha o costume de cantar esses salmos, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos, eles resumem todo o livro de Salmos. Se você pegar esses salmos do 120 ao 134, você vai ter um resumo de todo o saltério. E o Salmo 127 é como se fosse o ponto de equilíbrio. Ele é o salmo do meio, dos 15 salmos ele fica bem no meio. E é o salmo que nós vamos mergulhar nessa manhã. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 127: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Senhor, estamos diante, ó Deus, da Tua Palavra. E o Senhor disse na Tua Palavra que a Tua Palavra não voltará vazia, mas ela cumpre o Teu propósito. Senhor, que nessa manhã a Tua Palavra cumpra o Teu propósito em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo haja com poder em cada um dos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é o engano da autossuficiência. O engano da autossuficiência. O que é a autossuficiência? Autossuficiência é quando nós confiamos nas nossas habilidades e nos nossos esforços. É quando a gente tem fé na gente, a gente acredita. Então, isso é autossuficiência. Tem 3 coisas que nós nascemos com isso. Nós somos construtores, nós somos guardiões e nós também somos trabalhadores. Se você olhar para o livro de Gênesis, antes da queda, principalmente no capítulo 1 e 2, você vai perceber que Deus criou o ser humano, criou o homem e mulher os criou, a sua imagem, Ele os criou. E Deus criou cada ser humano para ser um construtor,
um guardião e um trabalhador. Então, todos nós estamos ao longo da nossa vida construindo alguma coisa. O que você está construindo? Alguns estão construindo família, outros estão construindo carreira, outros estão construindo uma casa, literalmente, outros estão construindo uma igreja. Há também aqueles que estão tentando reconstruir algo que foi quebrado, a confiança, o casamento, não é verdade? A carreira, a vida. Mas existe uma pergunta nesse salmo que nos obriga a refletir da seguinte forma: quem está reconstruindo com a gente? Quem está construindo com a gente? Por causa do pecado, meus irmãos, nós veremos ao longo dessa mensagem que o pecado, ele desconfigurou aquilo que nós fomos projetados para fazer e para ser. Então, nós fomos projetados para construir, o pecado vai bagunçar essa ideia de construção. Nós somos projetados por Deus para guardar, cultivar e guardar, e o pecado vai bagunçar essa ideia de cultivar e guardar. Nós veremos isso ao longo dessa manhã. O Salmo 127, ele é atribuído a Salomão. Na sua Bíblia vai estar escrito Cântico de Romagem, o Cântico de Peregrinação de Salomão. Ele é um dos poucos salmos que é identificado, que tem um autor. E quem escreveu ali esse título não foi o autor do salmo, foi os editores dos salmos lá muitos anos atrás, quando eles organizaram o livro de salmos. E é muito provável que eles atribuem esse salmo a Salomão. Por quê? Porque nós vemos muito do que está escrito nesse salmo aonde? Eclesiastes. Nós vamos ver em Eclesiastes, nós vamos ver em Provérbios. Além disso, quando ele fala ali, aqueles a quem ele ama, é uma palavrinha no hebraico que significa Gedidias. Basicamente é uma palavrinha, ela forma a palavra Gedidias, e Gedidias era o nome pessoal que Deus tinha dado para Salomão. Então é por causa disso que atribuem esse salmo a Salomão, né? E esse salmo, se foi Salomão mesmo que escreveu, eu acredito que foi, provavelmente ele foi escrito quando Salomão estava construindo um palácio para si e um templo para Deus. E é por isso que ele inicia dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E apesar de Salomão ter escrito esse salmo, meus irmãos, Salomão não é um bom exemplo a ser seguido. Ele não é um bom exemplo. Veja que curioso, Salomão tinha toda a sabedoria do mundo, foi um dos homens que escreveu a palavra de Deus, que registrou a palavra de Deus, mas ele não é um bom exemplo. Por quê? Se nós olharmos para a edificação que Salomão constrói, tanto a sua casa quanto o templo do Senhor, nós vamos ver que ficou de uma forma meio bagunçada depois de um tempo. Além disso, nós vemos também que o seu reino, ele acaba caindo, entrando em ruínas. E o que dizer então dos seus casamentos? Esse homem com certeza não tinha um casamento ou alguns casamentos de que se alegrar. Então nós precisamos ter em mente que o livro de Salmos, como nós temos hoje, ele não foi escrito como um livro é escrito hoje, ou uma série de livros que é organizada de forma cronológica. Então esse salmo foi escrito provavelmente 500 anos antes da volta do cativeiro. Então, uns 450 a 500 anos antes dos judeus voltarem para Jerusalém do cativeiro babilônico. E nesse momento da história em que os judeus estão voltando para Jerusalém,
esse salmo é inserido nos salmos de romagem, nos cânticos de romagem. Ele é colocado lá, alguém colocou ele no inário. Vamos pensar que os cânticos de romagem, e os salmos como um todo, eles são um grande inário. As nossas igrejas, em modo geral, não usam muito o inário hoje em dia. Muitas utilizam projeção, nós aqui utilizamos na folhinha, mas se você com certeza já teve acesso ao cantor cristão, harpa cristã, não é verdade? Então, pense que os salmos foram escritos para ser esse inário. Então, nesse momento da história, quando os judeus estão voltando do cativeiro babilônico, colocam esse salmo junto dos cânticos de peregrinação. E nós podemos ver nos livros de Esdras e Neemias que naquele momento eles enfrentavam muita oposição também. Então, por exemplo, em Neemias capítulo 4, verso 16, diz assim: daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então, esse salmo aqui, ele foi encaixado naquele inário dos judeus que voltam para Jerusalém, porque ele tem muito a ver com a realidade deles. Eles estão também numa fase de reconstrução. Eles precisam reconstruir Jerusalém, eles precisam reconstruir os muros de Jerusalém, eles precisam reconstruir o templo de Jerusalém. Mas nada disso faria sentido se o Senhor não fosse o verdadeiro construtor, se o Senhor não estivesse com eles. Então, meus irmãos, se eu pudesse resumir o sermão dessa manhã em uma pequena frase, ela seria: sem o Senhor, todo esforço humano é inútil. Sem o Senhor, todo esforço humano é inútil, seja para construir uma casa, seja para guardar uma família ou uma cidade, seja para trabalhar. Todo esforço humano é inútil se o Senhor não estiver conosco. Por que Deus nos deu esse salmo? Essa é uma pergunta importante que nós precisamos fazer quando nós estamos lendo o texto da Bíblia. Nós precisamos perguntar: por que Deus nos deu esse texto? Bom, o Senhor deu esse salmo para o povo de Deus, para os judeus e para nós também, por um motivo: para nos advertir contra o engano da autossuficiência. Ou seja, para nos advertir contra o engano de nós confiarmos nas nossas habilidades apenas, de nós confiarmos apenas nos nossos recursos, naquilo que está nas nossas mãos. Mas não apenas para isso, o Senhor também nos deu esse salmo para garantir a bênção para aqueles que o servem, para aqueles que caminham com o Senhor, para aqueles que fazem de Deus o mestre de obras da sua vida. Então, o tema principal do Salmo, ele vai ser desenvolvido começando da construção de uma casa, de um templo, de uma vida. Ele passa pela segurança de uma cidade, de uma família. Ele caminha também pelas sendas do trabalho. E ele vai desembocar na bênção de Deus, na imagem de filhos. Meus irmãos, filhos são bênção do Senhor. Amém? Nessa manhã, eu quero trabalhar com vocês a primeira parte desse salmo. Então eu vou me ater aos primeiros 2 versos e em outro momento nós trabalharemos a segunda parte. Então, sem o Senhor, todo esforço é inútil. Verso 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede sono àqueles que Ele ama. Então, nessa primeira parte, o salmista trata de 3 temas universais. Temas que vieram antes da queda, estão na queda
e estão conosco até hoje, que é construção, segurança e trabalho. E aqui esses 3 temas, eles estão conectados com a advertência: se o Senhor não estiver, se o Senhor não for com vocês, se o Senhor não construir, se o Senhor não guardar, vai ser inútil construir, guardar e trabalhar. Todos nós desejamos construir e nós nos esforçamos para ter segurança e, de modo geral, meus irmãos, todos nós trabalhamos. Eu sei que existem pessoas que não gostam de trabalhar e a Bíblia não está incentivando uma vida preguiçosa, não é isso que Deus está falando nesse salmo, mas Deus está dizendo sim, trabalhe, mas confie em mim. Trabalhe, mas que eu seja o construtor de sua vida. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Então, em primeiro lugar, Salomão fala da construção de uma casa. Não era difícil para Salomão construir uma casa, ele era rei. Não era difícil para Salomão construir um palácio, muito menos um templo. Mas seria inútil ele fazer qualquer uma dessas coisas se Deus não estivesse com ele, se ele estivesse longe do Senhor. É inútil se envolver em qualquer empreitada que o Senhor não esteja junto, envolvido. O rei Davi, meus irmãos, ele tinha no coração o desejo de construir o templo do Senhor. Ele foi um rei vitorioso, um rei segundo o coração de Deus, mas Deus não permitiu que ele fosse o construtor do templo. E Davi constrói um palácio para ele. E ele ficou triste, ele ficava triste, porque enquanto ele morava num palácio, a Arca da Aliança permanecia num tabernáculo. Mas o Senhor não permitiu que Davi fosse o construtor. E lá em Crônicas 22, nós vemos que Deus escolheu Salomão para ser o construtor do templo. Deus escolheu, foi uma escolha pessoal de Deus. E a Escritura deixa evidente que Deus foi o verdadeiro construtor do templo. Deus projetou cada detalhe do templo. Se você olhar, por exemplo, para quando foi feito o tabernáculo, você vai perceber que Deus também projetou cada detalhe do tabernáculo. E agora, na construção do templo, Deus também projetou cada detalhe da construção do templo. O que Salomão deveria fazer? Salomão seria aquele homem que conduziria os trabalhos, que organizaria os homens que fariam os trabalhos, que organizaria os recursos. Salomão seria um gestor, um administrador, porque Deus era o grande engenheiro, arquiteto, mestre de obras. E Salomão só conseguiu realizar essa construção porque Deus estava envolvido nela. Então, Deus lhe dá todos os recursos necessários. Não apenas isso, o Senhor lhe deu paz com todos os seus inimigos. E o Senhor lhe deu também saúde necessária para executar o projeto de Deus. A construção do templo por Salomão não foi inútil, porque o rei dependeu de Deus durante esse processo. E quando nós olhamos para a inauguração do templo, o que nós vemos? A presença gloriosa de Deus desceu, encheu aquele lugar. Ou seja, Deus estava ali. E quando os judeus retornam então do cativeiro, esse salmo é colocado no inário dos cânticos de peregrinação. A reconstrução da cidade e do templo seria muito difícil, mas seria inútil todo o esforço se o Senhor não estivesse com eles. Os judeus precisavam depender de Deus para ter sucesso naquela obra. E nós vemos no final de 2 Crônicas, que é o próprio Deus que move o coração do rei Ciro, o rei da Pérsia, para libertar os judeus, para que eles fossem para Jerusalém reconstruir o templo e a cidade.
E quando eles terminam a reconstrução do templo, meus irmãos, e da cidade, em Neemias capítulo 6, verso 15, diz que o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, provavelmente por volta de setembro, agosto ou setembro, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ou seja, quando eles terminaram a reconstrução do templo, quando eles terminaram todo o trabalho, as nações vizinhas, os seus inimigos, ficaram perplexos e confessaram: realmente, se não fosse Deus que estivesse com eles, isso não teria acontecido. A reconstrução do templo mostra o que acontece quando de fato o Senhor está envolvido na construção, Ele é o construtor. Meus irmãos, o sucesso é garantido quando Deus está envolvido no processo. E é importante destacar que sucesso não é medido pelos padrões do mundo, mas pelos padrões da Escritura. Então, quando há fidelidade, quando estamos com o Senhor e Ele está envolvido, há sucesso. A construção que tem o Senhor como construtor principal, como mestre de obras, nem sempre vai ser muito rápida, mas chegará ao fim, trará glória a Deus e alegria para todas as nações. A construção do templo de Salomão e a reconstrução trouxe glória a Deus e alegria às nações. Inclusive, havia um pátio no templo chamado Pátio dos Gentios, que era o local em que pessoas que não fossem judeus, que não fossem parte do povo de Deus, pudessem adorar ao Senhor. Então todas as nações se alegram também. Mas o que acontece, meus irmãos, quando Deus não é o construtor, quando o Senhor não é o construtor? Bom, o que acontece quando o ser humano deseja ser autossuficiente, quando o ser humano confia no seu taco, quando o ser humano confia nos seus recursos, confia na sua habilidade? Acontece o que aconteceu lá na planície de Sinear, lá em Babel. Em Gênesis 11 nós vemos que eles tinham recursos, eles tinham as pessoas certas e eles tinham a força de vontade necessária para construir um grande prédio em formato circular, onde as pessoas se amontoariam naquele lugar, viveriam naquele lugar, e esse prédio chegaria até o céu e os construtores seriam famosos. Mas veja bem, os recursos não adiantaram para nada, as pessoas não adiantaram para nada, e a força de vontade não adiantou para nada. Por quê? Porque o Senhor não estava envolvido na construção daquela torre. E aí o que o Senhor faz? O Senhor prova quem é que manda. O Senhor bagunça a linguagem dos homens. É interessante que quando você volta no capítulo 10 de Gênesis, você vai perceber que já haviam outras línguas. Ali o que Deus confunde é a comunicação. Deus confunde a comunicação daqueles homens. Eles não se entendiam mais. É por isso que eles se separam, eles não se entendem mais. Eles começam não fecha, não entende. E não é o que acontece com a gente às vezes, quando a gente não consegue se comunicar? E aí tem o ditado: quem não se comunica se trumbica. Não é verdade? Então, meus irmãos, o Senhor faz com que eles fossem confundidos. Eles se achavam autossuficientes e eles agiam de forma independente. Mas o Senhor mostrou quem é que manda e os dispersou. Charles Spurgeon vai dizer: broquel e martelo, serra e plana são instrumentos de vaidade, a menos que o Senhor seja o mestre de obras. E Salomão vai dizer em Provérbios 16:9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Sendo assim, meus irmãos, como será que Jesus interpretou esse trecho do Salmo? Como isso se aplica a nós? Vamos descobrir.
Quando nós olhamos para os evangelhos, nós temos a revelação de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E mesmo sendo totalmente Deus e totalmente autossuficiente, o Filho de Deus não executa o plano redentor de forma independente, porque a redenção é uma obra realizada na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A redenção não é uma obra de uma pessoa só da Trindade. A redenção é uma obra realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus é uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria, uma menina virgem. Mas Jesus nasce porque o Pai o enviou. Em seu batismo nós vemos também o Pai e o Espírito Santo confirmando publicamente quem era Jesus. Ele é o amado Filho de Deus. E após ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. E o Pai o reconhece como Filho. Nós vemos também nos evangelhos que por diversas vezes, mesmo sendo Deus, mesmo sendo autossuficiente, Jesus orava constantemente ao Pai. Antes de Jesus escolher os seus 12 discípulos, Jesus passou uma noite inteira orando ao Pai. Uma noite inteira orando. Ele poderia simplesmente ir chamando aqueles que ele queria? Poderia. Mas aqui nós vemos que Jesus, mesmo sendo autossuficiente, ele executa o plano da redenção em comunhão com o Pai e com o Espírito. Nós vemos também em João 17, quando Jesus ora ao Pai, ele ora ao Pai por si mesmo, ele ora ao Pai pelos discípulos e ele ora ao Pai por todos aqueles que um dia creriam nele. Lá no final de Lucas nós vemos Jesus novamente se submetendo ao Pai no jardim da aflição. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Perceba, Jesus é Deus, e sendo Deus, Ele é autossuficiente, Ele não depende de mais nada na criação. Mas em seu ministério de redenção, Jesus executa a sua obra em independência do Pai. Em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, Jesus também edifica a sua igreja. Meus irmãos, a igreja não é uma invenção humana. A igreja de Jesus não é uma invenção de Constantino. A igreja de Jesus é uma criação de Deus, do próprio Deus. Lá em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus vai dizer: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E aí alguns vão entender que Jesus está edificando a sua igreja sobre Pedro, porque Pedro é pedra. E é uma confusão muito... para nós é muito fácil de entender se você ler o contexto. Mas para os católicos romanos, não. Jesus está edificando a igreja sobre Pedro. Não, meus irmãos, Jesus não está edificando a igreja sobre Pedro. Jesus está edificando a igreja sobre a confissão de fé que Pedro faz. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, e é sobre essa confissão de Pedro que Jesus edifica a sua igreja. Jesus constrói a sua igreja e Ele guarda a sua igreja, de modo que nem todo o inferno é capaz de destruir a igreja. Essa igreja que está sendo plantada, ela vai morrer um dia. Você sabia disso? Todas as igrejas que tem nessa cidade, aqui em Camboriú, elas vão morrer um dia. Todas elas, sem exceção. Não importa se é grande, pequena, se é boa, se não é, todas elas vão morrer. Porque
Veja bem, se as 7 igrejas de Apocalipse não existem mais, se aquela igreja que Paulo escreve lá em Roma não existe mais, você acha que as nossas igrejas do nosso tempo vão sobreviver ao tempo? Não. A instituição que leva o nome Igreja Batista, Salvos pela Graça, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Assembleia de Deus, essas instituições elas vão morrer, mas a Igreja de Jesus Cristo não vai morrer, ela vai ter outros nomes. Quais? Não sei. Porque Deus prometeu que nenhum poder destruiria a sua igreja. Certa vez, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele também vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante que Jesus fala: sem mim vocês não podem fazer nada, nada, nada. Jesus está ensinando para os 12: vocês não são autossuficientes, vocês não podem fazer nada, nada, sem mim, não podem. Será que eu e você estamos construindo a nossa vida de forma autossuficiente? Será que nós estamos construindo a nossa vida confiando nas habilidades apenas das nossas mãos, no nosso talento, na nossa sabedoria? Meus irmãos, o problema da autossuficiência é que é muito mais profundo. A autossuficiência revela o nosso exílio espiritual. Ela revela que nós estamos longe do Senhor. Quando nós construímos a nossa vida longe do Senhor, isso fica claro que nós estamos em exílio espiritual. Confiar em nossos próprios esforços revela que somos pecadores. Desde que Adão pecou, nós somos inclinados a viver longe do Senhor, a fazer as nossas escolhas longe do Senhor, a construir família longe do Senhor. Nós tentamos construir nossa vida sozinhos, nós também tentamos salvar a nós mesmos, e nós estabelecemos a verdade de acordo com aquilo que nós achamos ser a verdade. Meus irmãos, Cristo não veio nos dar uma lição de moral. Ele veio por causa do nosso pecado. Ele veio por causa da nossa autossuficiência. Porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Ou seja, Cristo veio porque nós não somos autossuficientes. E Ele morre por pecadores que se acham autossuficientes. Jesus veio para nos libertar do engano da autossuficiência. Por causa dessa condição caída, nós somos então inclinados a construir a nossa vida sobre a areia movediça. A areia movediça da carreira, do dinheiro, da estabilidade, do reconhecimento, sem considerar o que Deus fala sobre isso. Lembre-se o que Jesus vai dizer: 2 homens construíram uma casa. Um deles construiu uma casa sobre a areia e o outro construiu uma casa sobre a rocha. Quando veio a chuva, a tempestade e a enchente, aquela casa que foi construída sobre a areia desabou. Mas a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu inabalável. Se você está construindo a sua vida sobre a areia, se você está construindo a sua vida sobre as bases do seu esforço pessoal e das suas habilidades apenas, sem levar o que Deus tem para dizer em consideração, não faça isso. Uma vida construída sobre bases de areia vai desmoronar. Uma vida construída sobre a areia vai desmoronar. Uma família construída sobre a areia vai desmoronar. Um casamento construído sobre a areia vai desmoronar. Filhos criados e formados numa base de areia vão desmoronar. Nós não temos o controle de todas as coisas. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Nós podemos ter sucesso
Nós podemos ter sucesso de acordo com os padrões do mundo e mesmo assim Deus não está na empreitada. Nós podemos ter sucesso. Sabia que nós podemos ter uma igreja de sucesso e Deus não estar nessa igreja? Já pensou nisso? Nós estamos plantando uma igreja. E o perigo, meus irmãos, um dos meus mentores diz assim: Fernando, o perigo não é a igreja levar muito tempo para ela desenvolver e crescer. O perigo é ela crescer. Porque talvez a gente não está preparado. Porque a gente vai esquecer de Jesus. Não estou dizendo que uma igreja que cresce esqueceu de Jesus, não é isso. Mas é um perigo nós empreitarmos uma obra desse tamanho e o Senhor não estar conosco. Como que você tem construído a sua família? Alguns pais investem grandes quantias de dinheiro na criação dos filhos. E meus irmãos, isso é muito importante. Educação de filho é fundamental. Mas não é a coisa mais importante. A maior vitória na construção de uma família não é ter um filho formado na melhor faculdade. A maior vitória na construção de uma família é ter um filho que foi salvo. Sim, um filho que creu em Jesus. Sabe por quê? Porque a faculdade não vai poder salvá-lo. Uma vida melhor do que a sua não vai salvá-lo. E geralmente, se você olhar para trás e para os seus pais, você vai perceber que a sua vida é muito mais confortável do que a vida dos seus pais. É muito melhor. E eu vou dizer, a vida dos seus filhos vai ser muito, muito melhor do que a nossa vida. Muito mais confortável. Mas a maior vitória na construção de uma família não é o conforto nessa terra. É estar com Cristo, é caminhar com Cristo e ter morada no paraíso. E sabe o que é encorajador, meus irmãos? Jesus não está apenas pedindo que eu e você construamos bem a nossa família. Jesus já construiu a maior fundação que uma família pode ter. Ele morreu para que os nossos filhos tivessem acesso ao Pai. E Ele ressuscitou para que o Espírito Santo habitasse neles. E é dessa graça recebida que nasce o desejo de convidar nossa família para ler a Escritura juntos. Não como um dever que nós colocamos na agenda, mas como um movimento natural de alguém que foi salvo e quer que a sua família também conheça o Salvador. Lembre-se, tudo que fizermos sem Jesus é inútil. Plantar uma igreja sem Jesus é inútil. Compartilhar o Evangelho sem que Jesus seja o centro desse Evangelho é inútil. Tentar se salvar sem a obra de Jesus é inútil. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo para construir a mais bela catedral dessa cidade, mas se Jesus não estiver conosco, vai ser inútil. Nós podemos falar da Bíblia para muitas pessoas e mesmo assim não revelar quem é Jesus. E esse evangelismo é inútil. Nós podemos ganhar milhares de pessoas por causa de algum evento, de algum entretenimento, mas se Jesus não se revelar a elas, vai ser inútil. Um dia, meus irmãos, as nossas obras vão ser testadas pelo fogo. E aquilo que nós construímos com madeira, com palha e com feno vão ser queimados pelo fogo. Mas aquilo que nós construímos com pedras preciosas vão resistir ao fogo. Você não pode salvar a si mesmo, você não pode construir uma vida com Deus com os seus esforços. Mas se você deseja receber vida, Jesus é a vida, Ele é a verdade e Ele é o caminho que nos leva a um relacionamento de paz com Deus o Pai. Somente Jesus pode perdoar nossos pecados, somente Jesus pode nos dar uma nova vida, somente Jesus pode reconstruir nossa vida, nossa identidade. Em segundo lugar, Salomão fala sobre segurança. Ele diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela que monta a guarda.
Os judeus estavam reconstruindo os muros de Jerusalém para que a cidade ficasse protegida. Mas nenhuma muralha seria capaz de protegê-la se o Senhor não fosse o guarda daquela cidade. Porque por mais forte que fossem as muralhas, por mais resistente que fosse o portão da cidade, se Deus não fosse o guarda de Israel, aquele lugar seria invadido pelos inimigos. Um guarda, meus irmãos, um vigilante, pode dormir em serviço. Pode, quando está muito cansado, ele dorme às vezes, ele cochila. Nós podemos sair de casa e esquecer de fechar o portão, a porta, acionar o alarme, acionar as câmeras. Mas o Senhor não dorme, não cochila e nunca vacila. E essa verdade ela foi enfatizada também lá no Salmo 121. E agora o salmista reforça. Mas veja o que o salmista fala no Salmo 33. Abra comigo o Salmo 33, verso 16 em diante. Verso 33 em diante. Aliás, capítulo 33, verso 16, perdão. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte, garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome. Tanto o trabalho de reconstruir o templo, quanto o de conservar aquilo que eles estavam construindo, dependia do Senhor, dependia da proteção do Senhor, do cuidado de Deus. E ter o Senhor como construtor e guardião não significa que o povo de Deus ficaria parado esperando. É o que nós vamos ver lá no capítulo 4 de Neemias. No capítulo 4 nós vamos ver que enquanto o povo trabalhava com uma mão, na outra eles seguravam uma espada. Então se fosse hoje seria a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Eles trabalhavam e protegiam, mas eles faziam isso, meus irmãos, sabendo que o Senhor os guardava, o Senhor os protegia. Se não fosse o Senhor, todo o trabalho e toda a segurança seriam inúteis. Nos dias de Esdras e Neemias, os judeus dependiam então do cuidado e da proteção de Deus. E eles se esforçam muito na reconstrução do templo e da cidade. O texto deixa claro lá em Esdras 4, aliás, Neemias 4, que eles se esforçaram demais. Eles deram o seu tudo. Mas eles não fizeram isso confiando apenas neles, eles fizeram isso confiando no Senhor. E eles conseguem terminar a obra porque Deus os protegeu. Então, o Salmo lembra os peregrinos que Jerusalém não é um lugar mágico de proteção e segurança. Às vezes nós temos essa ideia, né? Nossa, Jerusalém é um lugar mágico. Não, meus irmãos, não é. Deus precisava estar envolvido naquele empreendimento, cuidando daquela cidade, cuidando do seu povo. Porque ao longo da história nós vemos que todas as vezes que o povo de Deus abandonou o Senhor, o que aconteceu? Os inimigos vieram e tomaram tudo. Por diversas vezes. Eles viravam as costas para Deus e Deus os abandonava, os disciplinava. Era uma forma de Deus executar disciplina. Vocês não me querem? Ok, vocês não me querem. Então eu vou deixar vocês na força do braço de vocês. Vamos ver se vocês conseguem se virar. Não conseguem. Então o povo clamava ao Deus de Israel, se arrependia dos seus pecados. E o que Deus fazia? É interessante, meus irmãos, que
Muitas vezes a gente acredita que o Deus do Antigo Testamento era um Deus brabo, malvado, irado. E sim, Deus é um Deus irado contra o pecado. Mas nós vemos graça porque todas as vezes que o povo de Deus se voltava para o Senhor, todas as vezes Deus também se voltava, estendia as mãos, tirava os inimigos e trazia novamente vida, prosperidade, abundância. Deus sempre foi um Deus de graça. E era assim que o povo de Deus conhecia o cuidado paternal do Senhor. Nós vemos, por exemplo, lá no caso de Acã, o pecado de Acã. Por causa do pecado de Acã, 36 homens de Israel perderam a vida, numa batalha que seria muito fácil. Meus irmãos, Deus é o protetor, Deus é aquele que guarda. Se o Senhor não guarda, se o Senhor não está guardando, toda a segurança do mundo é inútil. Veja o que Jesus vai dizer em João 10, verso 27 em diante. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. É dessa forma, meus irmãos, que Jesus encarna esse trecho do Salmo. É dessa forma, Ele é o nosso guardião, Ele é o nosso protetor. O próprio Deus encarnado empenha a sua palavra a fim de garantir a segurança das suas ovelhas. Ele e o Pai são um, e ninguém pode arrancar as ovelhas das mãos de Jesus. Ninguém pode tocar nas ovelhas que foram compradas pelo sangue de Jesus. É dessa forma que Jesus encarna o guarda de Israel. E agora a proteção de Jesus não está restrita apenas aos israelitas de sangue. Não! Agora todo aquele que confessa Jesus Cristo recebe o direito de se tornar filho de Deus. Ou seja, o guarda de Israel agora cuida de judeus e gentios. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: você é uma ovelha de Jesus? Não existe meia ovelha de Jesus. Na década de 90, nossa, e eu estou ficando velho, eu costumava assistir com meus tios o programa do Ratinho, logo que o Ratinho estourou lá na Record. E o programa dava muita audiência por causa dos testes de paternidade. Quem é o pai da criança? Meus irmãos, virava uma loucura, porque não existia meio pai, ou é ou não é. Da mesma forma, meus irmãos, não existe meia ovelha de Jesus e meia ovelha de Satanás. Ou nós somos de Jesus ou nós não somos. Se você é uma ovelha de Jesus, você não precisa temer. Você não precisa temer a morte. Você não precisa temer nada nessa vida. Você não precisa temer demônios. Demônios podem ser assustadores? Podem ser. Se você vê um demônio na sua frente com uma pessoa incorporada, isso pode ser assustador? Pode, mas nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo, nem de demônios, nem de anjos, nem de altura, nem de profundidade, porque nenhuma dessas coisas e nem qualquer outra coisa na criação pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso não significa que nós não devemos tomar medidas de segurança, que nós não devemos colocar alarmes na nossa casa, fazer seguro do carro, tomar as providências. Não significa isso. Significa que, em última análise, se Deus não nos guardar, tudo isso vai ser inútil. Tudo isso vai ser inútil.
Ser guardado por Jesus nos dá coragem para enfrentar toda e qualquer situação. E eu digo nessa manhã que é uma das coisas que nós precisamos, meus irmãos, ter essa ciência, essa clareza de que Cristo nos protege. Porque muitas vezes nos falta coragem, temos medo e vergonha. Mas nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. E isso significa que nós podemos enfrentar a espada, nós podemos enfrentar o perigo, nós podemos enfrentar até mesmo a morte com um sorriso no rosto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Além disso, meus irmãos, é importante refletirmos se nós não estamos fazendo da segurança material um ídolo em nossas vidas. Por causa da nossa condição caída, nós somos iludidos muitas vezes pela aparência da segurança patrimonial. E é possível ser cristão e ainda assim ser iludido em algum momento de que as coisas que nós vemos são um porto seguro para nós, para a nossa família. Se lembre das crises que o Brasil viveu, em especial no início dos anos 90, com o Plano Collor. Alguns não eram nem nascidos. Não é verdade, Fer? Fernando fez aniversário essa semana. Será que nós estamos preparados para um novo Plano Collor? Já parou para pensar? Você está preparado para perder sua casa? Você está preparado para perder as suas economias ou o seu salário? Da noite para o dia. Você está preparado? Será que eu estou preparado? Você está preparado para roubarem o seu carro quando você sair do culto? Já pensou que podem roubar o seu carro? O meu carro? Já pensou que alguém pode entrar na nossa casa? Nós estamos preparados para isso? O que aconteceria se da noite para o dia nós perdêssemos alguma dessas coisas? Meus irmãos, nós não temos o controle sobre tudo. Deus é soberano, nós não somos. E a segurança verdadeira está em Cristo. E se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Seja na vida, seja na morte, nós pertencemos ao Senhor. Precisamos cuidar para que a nossa segurança, a nossa fé, a nossa confiança não esteja nas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras. Em terceiro lugar, nós temos o verbo trabalhar. No verso 2 do Salmo 127, o salmista diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, conectado com a construção de uma cidade e com a proteção da mesma, a construção de uma família e a proteção da mesma, está o ato de trabalhar. E sem a bênção do Senhor, meus irmãos, levantar cedo, dormir tarde e trabalhar que nem um louco, sem férias, sem descanso, é inútil. É inútil, é correr atrás do vento. E esse é o estilo de vida de alguém que não tem o Senhor. É o estilo de vida de alguém que não confia no Senhor. Trabalhar como se tudo dependesse de você revela um coração que ainda não está confiando no Senhor. Porque é inútil fazer todo o sacrifício sem que o Senhor esteja conosco, sem a bênção do Senhor. Por que é inútil? Porque nós não temos o controle de tudo. Nós não podemos controlar o clima, as situações, o coração das pessoas. Adiantaria os judeus trabalharem dia e noite na reconstrução do templo sem que o Senhor os estivesse abençoando? Não. Então, Salomão está dizendo que não adianta você trabalhar feito louco, acordando de madrugada, indo dormir tarde para ganhar o seu pão. Tudo isso é inútil se Deus não é com você. É inútil. O sustento principal dos judeus vinha da onde? Da agricultura. Eles plantavam para comer, para se sustentar. Era o ganha-pão principal deles.
Mas de nada adiantaria eles plantarem as melhores sementes, eles trabalharem até tarde, levantarem cedo, se Deus não mandasse a chuva no tempo certo, se Deus não os protegesse das pragas que poderiam acabar com aquela plantação. E se você já trabalhou na roça, você sabe quão duro é trabalhar na roça. Tudo bem que hoje em dia ficou um pouco melhor, os tratores têm ar-condicionado, né? Mas ainda assim o trabalho é um trabalho duro. Na verdade, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que o Senhor coloca o trabalho antes da queda. O homem foi encarregado por Deus de guardar e cultivar o jardim. Mas o pecado afetou profundamente nossa relação com o trabalho. Ele deixou de ser prazeroso apenas e passou a incluir também sofrimento. Sofrimento, porque, meus irmãos, não importa qual é o seu trabalho, não importa. Se é professor universitário, vendedora, padeiro, pastor, professora, contadora, não importa. Não importa qual é o trabalho que você faz, todo trabalho é duro, todo trabalho é sofrido, todo trabalho. Por melhor que sejam as condições oferecidas pela empresa, por maior que seja o salário e por melhores que sejam os benefícios, o trabalho vai ser duro e difícil. Por quê? Porque isso é uma maldição por causa do pecado. Em Gênesis 3, 17 e 19, Deus vai amaldiçoar o trabalho. Ele vai dizer para o homem: o trabalho vai ser duro, você vai comer do suor do seu rosto. Você vai plantar, mas a terra vai dar abrolhos, ervas daninhas, espinhos. Vai ser doído, duro. Na segunda parte do verso 2, o salmista diz: o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Aqueles que caminham com o Senhor, aqueles que amam ao Senhor, recebem o cuidado de Deus. Deus dá sono para eles conseguem dormir, eles confiam no Senhor. Eles constroem cidades, guardam as cidades, trabalham duro, mas quando eles chegam em casa, eles conseguem descansar. Não apenas o corpo, mas a mente e o coração, porque Deus lhes concede sono. Sabe como Jesus encarna e interpreta esse salmo? Em Lucas capítulo 5, nós vemos a pesca maravilhosa. Meus irmãos, é fantástico, porque os homens que estavam lá pescando, eles eram profissionais, eles sabiam o que estavam fazendo. E eles passaram a noite inteira sem pescar peixe. Eles estavam cansados, frustrados, exaustos de tanto trabalhar. Mas o que acontece? Jesus chega e fala: vão mais profundo e lancem a rede. Mestre, nós estamos a noite inteira, nada, conseguimos pescar nada. Tudo bem, volta lá, vamos lá. Vai mais ao fundo, lança a rede. Ó, mestre, é porque o Senhor está dizendo que eu vou lançar a minha rede. É porque o Senhor está dizendo. Olha a confiança de Pedro. O Senhor está dizendo. É por causa disso, é sobre essa palavra que eu lanço o meu trabalho. E o que aconteceu? Pesca maravilhosa. Eles pescaram tanto peixe que o barco quase afundou. Veja como Deus é maravilhoso. Meus irmãos, quando o Senhor está no nosso barco, o melhor vai acontecer. Às vezes, não da forma que a gente espera, não da forma que a gente planeja, mas os nossos planos são limitados, os nossos pensamentos não são tão altos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, vemos que apesar dos efeitos do pecado, o trabalho é algo digno, é digno trabalhar. O nosso Deus é um Deus que trabalha.
A criação é descrita como sendo Deus trabalhando. Então, na criação, Deus trabalhou e nós fomos criados para trabalhar. E quando todas as coisas forem restauradas na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também iremos trabalhar. Mas, devido à nossa condição caída, nós corremos o risco hoje em dia de transformar o trabalho em um salvador. Nós temos esse risco, nós corremos esse risco. Essa condição faz com que muitos de nós tratem o trabalho como uma fonte de identidade. E quando deixamos que o trabalho seja a fonte da nossa identidade, nós corremos esse risco, porque nós podemos ser demitidos, a empresa pode falir e o ramo que nós trabalhamos pode desaparecer. Por exemplo, não existem mais vagas para pessoas que vão datilografar. Não existe mais, não tem um curso hoje em dia. Pense por um momento, se amanhã, segunda-feira, você chegar lá na sua empresa e você for demitido, demitida, como você vai reagir? Eu sei que alguns vão fazer festa porque vão poder sacar o fundo de garantia ou receber o seguro. Mas pense por um momento. A resposta que você der vai revelar se o trabalho se tornou um salvador para você e se você tem procurado colocar sua identidade no trabalho. Mas aqui está a boa notícia, meus irmãos. A boa notícia é que Jesus não nos chama pelo trabalho que a gente tem, sabia? Jesus não nos chama por causa da profissão que a gente escolheu. Jesus não nos chama por causa do cargo que a gente tem na sociedade. Não, Ele nos chamou pelo nome, pelo próprio nome. Antes de qualquer coisa boa ou má, o Senhor nos chamou. A nossa identidade, meus irmãos, não está naquilo que nós fazemos, mas está em quem nós pertencemos. E nenhuma demissão pode tirar a identidade de Deus em nós, filhos de Deus. O trabalho não foi criado para ser um ídolo. E é por isso que vemos Deus ordenando descanso, meus irmãos. Antes do homem pecar, Deus tinha ordenado descanso. O homem deve trabalhar 6 dias e descansar no 7º. O 7º dia não seria apenas um dia de curtição e pernas para cima. Seria um dia de descanso também, mas a adoração. E quando o homem peca, nós vemos que o pecado vai desvirtuar o significado do trabalho. E é por isso que nos 10 mandamentos o Senhor vai reforçar novamente: você deve trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. E a ideia de descanso não é apenas descanso, é descanso e celebração, é descanso e adoração. Porque o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe que se Ele não falasse isso, nós nunca teríamos tempo para descansar e adorar. Porque o nosso coração é um coração desesperadamente corrupto, enganoso, e por causa disso nós podemos trabalhar como se Deus não existisse. Em última análise, como diz Tim Keller, prosperidade e segurança não são realizações nossas, mas presente de Deus. Por isso, a sobrecarga do trabalho, a preocupação e o desgaste são tolice e equívoco. Meus irmãos, nós estamos num dos lugares em que as pessoas mais trabalham no Brasil. E é comum você conhecer pessoas que têm 2 trabalhos, 3 trabalhos. E isso é muito bom para construir um futuro melhor para a família. Mas veja que junto com isso vem uma distração em relação ao que é eterno. Certa vez, Jesus contou uma parábola em Lucas 12:16. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos? Descanse, coma, beba, alegre-se.
Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua alma será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Já pensou você trabalhar tanto nessa vida e você não poder desfrutar do seu trabalho? E o pior, você acordar e perceber que você está num lugar diferente, você está no inferno, num lugar de tormento. Meus irmãos, não são poucas as pessoas que são pobres para com Deus. São pessoas que vivem como se Deus não existisse. Lembre-se, nós não temos o controle nas nossas mãos. E talvez você pergunte: como eu posso ser rico para com Deus? Isso é impossível aos homens. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de nos tornar rico para com Deus. Você pode pegar todos os seus bens e dar aos pobres, e mesmo assim você não será rico para com Deus. A única forma de sermos ricos para com Deus é por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, tendo tudo, entregou tudo naquela cruz por amor de pecadores. E agora todo aquele que confessa Jesus Cristo e o recebe como Senhor e Salvador, recebe toda a sua riqueza. É depositada na sua conta toda a justiça de Deus. Você não trabalha, é o que Paulo vai dizer em Romanos 4. Jesus veio para salvar o que está perdido. Ele morreu por causa dos nossos pecados, para nos dar a maior riqueza, a paz com Deus. Ou seja, Jesus não oferece apenas perdão, Ele nos dá vida nova, Ele nos dá uma identidade nova, Ele nos dá paz com Deus, e agora nós somos livres de toda a condenação. Venha para Jesus, seja livre. Concluindo, Salomão vai escrever em Eclesiastes capítulo 9, versos 11 e 12. Percebi, ou ainda outra vez, ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Nessa manhã nós somos chamados a construir nossa vida em Cristo, a confiar no poder protetor de Jesus Cristo, e a trabalhar para que Jesus seja glorificado e os povos se alegrem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Que o Senhor trabalhe em nosso coração, ó Deus, nos liberte do engano da autossuficiência. Que sejamos livres, ó Deus, para poder construir a nossa casa, a nossa família, a nossa identidade em Jesus Cristo, para que sejamos livres para confiar no poder guardador de Jesus Cristo e para que sejamos livres para trabalhar e descansar, para trabalhar e celebrar. Assim seja, nós oramos em nome de Jesus. Amém.